Boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos neste webinar de hoje. A temática abordada hoje será muito interessante, que é a automatização dos processos de levantamento de dados em campo. Iremos abordar quais as metodologias mais utilizadas, os processos, e iremos fazer propostas de modo que o seu trabalho de campo fique automatizado, confiável e auditável. Primeiramente, gostaria de me apresentar. Meu nome é Marcela Godoy e sou a gerente técnica de exploração para a Datamine na América Latina. Sou a responsável por toda a parte técnica do software Datamine Discover. Hoje iremos enumerar e explanar todos os processos de levantamento em campo, mostrando, geralmente como isso é aplicado na realidade e fazendo propostas, propostas de novos processos, de novos fluxos, de modo que toda a sua linha de trabalho fique mais automatizada. Eu tenho muita experiência na área de exploração mineral, principalmente utilizando as soluções do Discover. Eu trabalho com Discover desde 2001. Minha primeira experiência foi na AngloGold durante 6 anos e meio. Eu era responsável por toda a parte de exploração mineral, gerenciamento de dados através de banco de dados e a parte de implementação de fluxos de trabalhos e processos para as equipes de GIS. Depois eu trabalhei 6 anos e meio na Kinross, também responsável por toda essa parte, sendo que 3 desses anos foram lá no Canadá, e trabalhei 5 anos na Crusader. O conteúdo da apresentação de hoje abordará os processos tradicionais de mapeamento em campo, como ele é normalmente feito, quais são as dificuldades, quais são os desafios. Depois, iremos propor um fluxo, um processo, de modo que você tenha toda a sua cadeia de trabalho automatizada, gerando uma informação de maneira muito mais rápida e confiável. Em seguida, vamos mostrar como é o fluxo de trabalho do Datamine Discover e como esse fluxo de trabalho se adequa, melhorando toda a sua cadeia de processos de mapeamento em campo. Vamos mostrar para vocês a nossa solução móvel, que é o Datamine Discover Mobile, e todas as vantagens que existem no uso de aplicativos para gerar informação direta no mapeamento digital. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta ou alguma sugestão, escreva aí no chat ao lado, que após essa apresentação eu irei ler todas as perguntas e esclarecer as dúvidas que surgirem nesse momento. Geralmente, quando falamos de processo de coleta de informação em campo, qual é a primeira fase que a gente considera? A fase da compilação. Esta é a fase que você vai reconhecer o projeto no qual você vai trabalhar, através da coleta de toda a informação regional que existe. Verifica-se as informações existentes em sites de governamentais, informação gratuita, informação analógica que existe de mapeamento em papel. Com isso, você acaba tendo a informação em diversos tipos de formatos disponíveis. Então, a primeira coisa que a gente faz é reunir toda a informação disponível. Não importa onde que essa informação se encontra. Isso é tudo que é necessário, geralmente, para um projeto de greenfield de exploração. Depois de tudo reunido, parte-se para a fase de preparar a área que vai ser mapeada, aquela área que você tem que saber em detalhe, tem que reconhecer para verificar a possibilidade de mineralização naquela região a ser pesquisada. Geralmente, o que você faz para detalhar a área a ser mapeada é a impressão de mapas, converte todos os arquivos coletados em um único formato, imprime e faz uma análise inicial para que você possa estar com tudo pronto para o seu mapeamento de campo. Com isso, também você prepara todos os equipamentos que você vai levar para o campo.
Geralmente, né, um trabalho de geólogo de campo, os equipamentos que consistem são um celular, né, para tomar fotos ou para fazer algumas descrições básicas usando aplicativos diversos ou até mesmo uma máquina fotográfica. A caderneta de campo, né, um geólogo não fica sem a sua caderneta de campo para fazer as anotações e por isso tem a caneta, que geralmente a caneta ela tem aquela pontinha magnética, né, para você medir o índice magnético de certa rocha que você está analisando. O GPS, né, que é essencial para você determinar as coordenadas dos pontos, né, para fazer o levantamento e você ter certinho a localização espacial daquele item que você está levantando. E a bússola, que é essencial para a parte do levantamento estrutural. Concluindo tudo, o que é o processo de mapeamento? Né? Geralmente, né, como ele se ocorre? É o seu desenho em papel, né, que você está lá, você tem geralmente uma prancheta ou alguma coisa para apoiar, você dentro dos desenhos que você imprimiu, você faz a atualização até mapear as novas áreas, e com isso, o que esse mapeamento em papel pode me trazer, né? Pode me trazer um risco em relação à precisão. O papel a gente sabe que é um objeto frágil, um objeto que pode dobrar, que pode rasgar, está sujeito às intempéries, pode se desfazer. Então você começa a questionar a precisão do que você está fazendo. A segurança, né? Porque se você está escrevendo, né? Você às vezes apoia numa rocha, está num lugar perigoso, num lugar íngreme, que tem que se passar muito tempo, né? Tanto para você fazer a parte do mapeamento, quanto também para poder fazer uma descrição de amostra. Então, aumenta-se o tempo que você tem que estar lá, e com isso você torna-se mais vulnerável à sua posição de segurança. E a exposição ao sol e fadiga, né? Porque você fica muito mais tempo naquele mesmo local, né? Dependendo das horas do dia, exposto ao sol incessante, com isso traz mais cansaço e fadiga, tornando-se todo o processo muito mais vulnerável. Então, concluindo, se a gente toma muito mais tempo fazendo um trabalho de campo, né, exposta a todas essas situações, expostos a todos esses riscos. Agora, vamos enumerar então as desvantagens de elaborar o mapeamento de campo usando essa metodologia tradicional. O primeiro ponto que eu gosto de abordar em relação a isso é o grande volume de papel. Eu tenho um caso muito interessante que aconteceu comigo quando eu trabalhava em uma das empresas, né, que eu trabalhei, que eu era, né, responsável de GIS, que fazia toda aquela parte de compilação dos dados, né, que eu mostrei naquela fase inicial que existe do processo, o processo tradicional. E um geólogo veio para mim e ia fazer um trabalho regional bem extenso e me pediu para imprimir vários formatos, eram ao todo 10 formatos em A0. E aí ele pegou o Durex, grudou esses formatos em A0, fazendo um big do mapa, e levou isso para o campo. Para vocês terem uma ideia, para o mapa ficar manuseável, né, no campo, ele abriu o mapa dentro da carroceria da caminhonete. Então, imagina o risco, a vulnerabilidade que tinha esse processo, utilizando esse monte de papel, né, no campo, em uma situação que já não é favorável, para poder fazer todo o mapeamento necessário. Foi uma situação assim, engraçadíssima. Além disso, né, você tem um número enorme de equipamentos para levar no campo, né? Tem uns que são estritamente necessários, não são substituíveis, né? Mas tem muitos equipamentos que, dependendo da tecnologia que você utiliza, ele pode ser substituído facilmente. Com este volume de coisas, né, que a gente tem que levar, a gente tem um desconforto muito grande de mapeamento, né? Olha aí o meu exemplo, né, do mapa na caminhonete. Imagina você atualizar esse mapa e escrevendo, né? Muitas vezes você não tem uma prancheta adequada, ou você está num lugar muito estreito, ou como eu disse na questão da segurança, um lugar muito íngreme. Isso faz com que tudo eu traga um desconforto no meu mapeamento. E tendo todas essas condicionantes, todas essas variáveis, o que vai acontecer? Eu vou levar muitos dias para executar esta minha atividade, né? Uma atividade que poderia ser feita de maneira muito mais ágil, muito mais rápida, ela se torna muito mais custosa perante todas as dificuldades que eu enfrento nessa metodologia de mapeamento tradicional. Outro fator que ocorre é a imprecisão, né? Considerando que você está mapeando um corpo de maneira desconfortável, né? Igual já falei, você tem todos os riscos do próprio material do papel ou da caderneta, ou mesmo dos equipamentos que está usando, um erro de digitação.
Então, tudo isso faz com que o dado produzido, ele venha com um grau de imprecisão. E todos esses processos também causam vulnerabilidade ao erro, né? Por que isso? Quando você está escrevendo, né, você vai ler a coordenada, passa do equipamento para a caderneta, você pode fazer uma troca de número, né? Você pode estar mapeando um local, vendo se o papel tiver dilatado, você vai estar mapeando aquele contato no lugar errado. E aí, o que vai acontecer? Quando eu chegar no escritório, eu vou ter um retrabalho, né? Aquele retrabalho de chegar à noite, depois de um dia exausto, no campo, mapeando, né? Embaixo de sol, tudo isso, eu vou ter que checar todo o meu dado, eu vou ter que checar toda a minha descrição e ter certeza que aquilo ali está bem feito, né? Aquilo ali está certo com o que eu vi, tem que ser feito no dia, né? Porque se eu deixar passar, as informações que estão na minha cabeça vão se dispersar, né? E aí eu tenho que gerenciar um monte de coisa para produzir minha informação, né? Eu tenho que gerenciar minha caderneta, que eu tenho que digitar corretamente, tenho que gerenciar lá todos os papéis que foram feitos lá no meu mapa de campo, tem que pegar, né, tudo quanto é resultadozinho que eu usei, às vezes que eu uso um aplicativo para pegar coordenada, outro aplicativo para poder pegar minha medida estrutural. Então, com isso, eu tenho que gastar muito tempo gerenciando. E o que é meu tempo? Meu tempo é um fator importantíssimo. Meu tempo é um fator financeiro que deve ser considerado na produção da informação, né? Eu não posso gastar muito tempo produzindo a informação, né? Gerando aquilo ali, mapeando, redigitando, redigitalizando, né? O meu tempo não deve ser usado para isso. E se eu uso muito tempo para isso, o que acontece? Eu gasto muito mais dinheiro do que eu estava prevendo, porque meu tempo é o tempo das minhas horas como geóloga, é o tempo do meu técnico, é o tempo de tudo, né? E além desse tempo para eu poder produzir, né, digitando, digitalizando, validando, porque muitas vezes são contratados profissionais dedicados só para isso. Né? Imagina, uma coisa que você poderia ser automatizada, ou você ter um profissional próprio só para validar e tratar uma informação que muitas vezes não foi produzida por ele. Né? E se não foi produzida por ele, a probabilidade dele fazer uma digitação errada ou uma interpretação, uma digitalização errada, pode trazer uma consequência muito séria para a sua interpretação. Né? E o tempo que você teria para poder gastar realmente no interpretar, que é o importante, né, que é o necessário no final, com o objetivo para sua tomada de decisão, você está gastando em todos esses processos acima. Né? Você está gastando para produzir, para digitalizar, para validar e para tratar, e não para interpretar, que seria o objetivo principal. Tendo em vista, né, tudo o previamente exposto, qual que seria, né, a nossa proposta de processo para uma condição ideal de mapeamento? Né? A gente sabe que todo o processo de mapeamento, tudo começa, né, a partir, né, igual foi dito atrás, da compilação de dados em um ambiente GIS. Né? O ambiente GIS é onde eu vou pegar toda a informação do mundo real e organizar e integrar através de uma plataforma de integração de dados geográficos. Eu tenho que trazer todo esse GIS para o meu dispositivo móvel, né, seja o celular ou o tablet, para que eu possa começar a efetuar toda a minha parte de mapeamento em campo e ter meu dado pronto, validado, íntegro, confiável para trabalhar em um ambiente 3D. Então, aquele processo inteiro, né, que eu falei, desde levantar em papel, escanear, ter toda a informação, simplificaria em apenas 3 passos. Né? O primeiro passo da compilação, né, que é aquilo que a gente falou de pegar todas as informações em diversos formatos, em diversas realidades, para preparar para mapear, né, está tudo pronto dentro do meu dispositivo móvel, inclusive as tabelas com todas as regras de validação e listas de referência, né, de modo que o meu mapeamento já venha pronto em formato digital, compilado, confiável para o meu software de modelamento, que é a terceira etapa. Com isso, entramos dentro do fluxo de trabalho do Datamine Discover. Como que ele funciona? Né? O Datamine Discover, ele tem a facilidade de conectar em qualquer tipo de banco de dados geológico. Né? O banco de dados geológico da Datamine é o Fusion,
mas ele tem a interoperabilidade e capacidade de conectar com qualquer tipo de base e fonte de dados. Na segunda linha de trabalho, eu tenho a linha de trabalho do software Discover, né, que é a minha linha de desktop. Eu tenho tanto o Discover Full quanto o Discover PORC Pro. E a vantagem é que esses dois softwares, eles se comunicam, né? O que é produzido no Full eu vejo no Pro e o que é produzido no Pro eu vejo no Full. E com o Discover Full, que comunico com o Discover Mobile, que é o objetivo dessa apresentação, que eu vou mostrar todo o fluxo de trabalho. E o Discover, ele também comunica com qualquer software de modelamento. Como eu disse, né, a grande vantagem dos softwares da linha do Datamind Discover é a interoperabilidade, né? A conexão transparente e direta é com o software, com o estúdio, mas ele comunica com qualquer outro software. E dentro da nossa linha de trabalho, né, aquela que eu falei, compilação, mapeamento e modelamento, a gente tem o fluxo simplificado em 3 fases, né, que é o gerenciamento da informação, que entraria a parte do Fusion, a parte do mapeamento, que entraria o Discover, e do modelamento, que entraria o Studio. Nessa linha do Discover, eu tenho um software específico, né, para trabalhar com a ferramenta geológica dentro de um ambiente de GIS, né? Então, ele manipula sondagem, geoquímica, toda a parte de mapeamento e a integração do ambiente 3D, tanto a parte Full quanto a parte do Pro. E o que nós vamos ver agora é o aplicativo para nossos dispositivos móveis Discover Mobile. O que é o Discover Mobile, né? O Discover Mobile é o aplicativo Datamind Discover para funcionar tanto em ambiente Android quanto ambiente iOS. Ele permite tanto a criação quanto a edição do seu mapeamento geológico. Ele mapeia qualquer feição poligonal. Ele permite também o mapeamento estrutural de pontos através de um aplicativo específico. Você pode capturar qualquer tipo de feição gráfica utilizando o Discover Mobile, tanto pontos, quanto linhas, quanto polígonos. E ele tem como objetivo principal trazer para o campo toda a sua informação geoespacial. Vocês se lembram, né, do que eu falei do processo ideal, né, que a gente tem as 3 fases, a primeira é do GIS e depois trazer o GIS para o seu dispositivo móvel? É isso que o Discover Mobile tem essa função, de ter tudo que você tem dentro do GIS, no seu laptop, lá no escritório, você trazer para o seu dispositivo móvel e ter disponível nas suas mãos. A grande vantagem dele é que não requer licenciamento, tá? Ele pode ser instalado em quantos dispositivos móveis necessários e ele também permite a transferência offline da informação. Como que é o fluxo de trabalho do Discover, né? Do Discover Mobile? Você tem a sua área de trabalho dentro do seu desktop, né? Dentro do seu laptop com Discover. Você define qual área que você vai levar para o campo. Definindo isso, você faz um checkout e é criado um GeoPackage. Esse GeoPackage que você pode transferir tanto por cabo quanto por qualquer dispositivo na nuvem para o seu Discover Mobile. Faz o seu mapeamento offline, tudo que é necessário. Após esse mapeamento, você pode fazer um export desse GeoPackage novamente. Esse GeoPackage você faz um check-in para dentro do seu desktop. Nesse check-in, você verifica e valida toda a informação mapeada e automaticamente atualiza as suas informações de origem lá dentro do seu servidor ou do seu repositório de arquivos. É um exemplo aqui da preparação da informação. Uma coisa que eu gosto de falar do Discover Mobile é que ele é totalmente customizável, tá? As tabelas que eu faço com a estrutura que eu quero, da maneira que eu quero, e tem regras de validação muito bem estabelecidas, né? Então, eu posso criar listas de referências, né, com os códigos que eu quero. Inclusive, se eu tenho um banco de dados que eu quero fazer a coleta exatamente no meu banco de dados, eu crio a lista de referência como eu tenho no meu banco de dados, defino os estilos, as cores que eu quero representar dentro do meu mapa. Se eu tiver a coordenada de GPS, eu já carrego a coordenada de maneira automática, né, configurando para ele reconhecer tanto do meu GPS interno do meu equipamento, quanto do meu GPS Bluetooth, se esse for meu objetivo de conexão. E também eu posso definir incrementos, posso definir validações, o que eu quiser. De modo que quando eu for fazer o meu mapa, né, ele já venha todo padronizado. E eu posso definir também mapas temáticos, controle da informação através de temas, né? Então, eu posso controlar a informação, igual está mostrando um exemplo, por exemplo, por status de sondagem ou por qualquer outro tipo de informação para controle do meu mapa temático, tá? Então, isso faz com que eu configure aquilo que eu quero levar para o campo
exatamente da maneira que eu desejo, como para mim for melhor. Eu posso também configurar campos para poder ter tomada de fotos, tá? Se eu quiser, descrições, né? Descrições utilizando o gravador de voz do mobile, eu vou mostrar nos próximos slides como fazer isso. Ou até mesmo na parte estrutural, definir para carregar os dados de estrutura de maneira automática. Igual está mostrando aqui, né? Se eu tiver definição e quiser usar o módulo de estrutura, eu posso usar de modo que eu carregue o azimuth e o dip de maneira automática. E registrando fotos e tudo que eu precisar, utilizando o módulo de estrutural do próprio Discover. Uma das grandes vantagens de você se planejar antes de ir para o campo é que você já leva todas as suas informações num formato único, né? Então, quando você vai fazer o levantamento, você já tem todos os campos, você já tem todas as listas de referência, tudo de modo a automatizar e facilitar o mapeio ou a coleta de amostras que você vai fazer. A transferência, né, de acordo com o fluxo mostrado anteriormente de dados do Discover para o Discover Mobile, é muito simples, né? Você tem todos os dados que você quer levar para o campo, seu projeto inteiro, na versão desktop do Discover. Você seleciona, né, mostrou na tela anterior, quais são as tabelas que você quer levar para o campo. E uma feição muito legal é essa daí, porque você seleciona quais as tabelas que podem ser modificadas no campo e quais não podem, né? E isso garante também a segurança de que a pessoa que está no campo não vai modificar aquilo que ela não tem permissão. Você faz uma área, né? Determina qual que é aquela área que vai fazer no campo. Tecnicamente, o software vai fazer um clipe separando aquela área e aquele clipe vai ser o que você vai levar para o seu celular. Esse clipe é muito importante porque através do checkout, né, esse procedimento que eu faço, ele vai transformar todas essas tabelas que ele fez clipe num arquivo único, que é o GeoPackage. E esse GeoPackage você vai passar por cabo ou pela nuvem para o seu celular. Uma vez esse arquivo estando no seu celular, o que a gente vai fazer é importar para dentro do celular o projeto e aí todas as camadas que eu defini, tudo que está no meu projeto já fica disponível conforme você vê aí nesse slide para a apresentação. Tá? Não importa se seja grid, seja imagem, o que for, já está disponível para eu fazer a minha coleta. Essa primeira tela que a gente está vendo aí é uma tela que eu fiz para coleta de amostra. Nela vem validado o meu número de amostra, né, para sempre se sequenciar os próximos números, lista de referência. Eu posso tirar fotos, tá, para poder armazenar naquela linha de amostra que eu estou tomando. Dados pré-definidos, né, que eu não preciso de toda hora ficar preenchendo. Posso usar o gravador para identificação da minha voz, isso é super legal, porque aí eu vou falando, ele vai escrevendo, né, o que eu quero dentro do campo de acordo e faz com que toda a minha tomada de amostra seja mais automatizada, né? Pegando o próximo ponto, pode ver que o número da amostra é sequencial. Se eu estivesse com o GPS ligado, ele ia carregar de maneira automática também as minhas coordenadas. Pego a foto e assim meu trabalho vai sendo feito de uma maneira muito mais ágil e muito mais rápido. O mesmo eu posso fazer também para mapeamento, tanto de polígonos, né, para áreas de identificação de áreas litológicas, né, fazer um mapa geológico, quanto também de linhas, né, tanto para contatos litológicos, contatos estruturais, né, estruturas lineares ou qualquer tipo de estrutura. Tá? Ele tem também controles de simbologia, né? Para polígonos eu posso determinar achuras ou cores de acordo com o que eu quero. E para linhas também eu posso determinar cores, espessuras, o tipo de linha que eu quero representar, de modo que o meu desenho fique todo interativo já direto no celular. Posso desenhar através de nódulos e se eu tiver um tablet com uma canetinha, eu posso usar a canetinha e desenhar diretamente na tela do meu tablet. Tá? Isso facilita muito e faz com que a minha interpretação seja mais precisa e acurácia. Uma outra feição que é muito interessante é essa do controle de mapa temático, que eu acho super legal. Aqui eu estou dando um exemplo de controle de mapa temático por status do furo, né? Vermelhos são os furos planejados, verdes os completados e amarelo os em andamento. E ele é interativo, tá? A partir do momento que eu escolho um furo, né? Igual eu escolhi esse furo aí da direita, seleciono ele e vou na tabela e mudo o status dele, a cor muda também.
Então, esse furo aí que ele estava completo, né, na verdade, ele não é completo, ele está em andamento. Então, à medida que eu selecionei andamento, olha só, ele ficou amarelinho, né? E assim eu visualmente vou controlando. Esse é um exemplo para controle de sondagem, mas poderia, por exemplo, eu estar coletando as amostras e quero ver as cores por litologia descrita, ou eu estou com grid de amostra de resultado, eu quero ver por teores de um certo elemento para poder facilitar o meu mapeamento geológico. Então, isso faz com que me traga mais controle e uma possibilidade de controle gráfico e visual muito interessante. E eu vejo a legenda, qual cor que significa o quê, no meu Explorer do lado esquerdo. Com tanta automatização, né, que a gente vê que é possível na hora que a gente vai coletar o nosso dado direto no aplicativo do Discover Mobile, uma das feições mais interessantes que a gente tem é essa do mapeamento estrutural. Da mesma maneira, eu posso determinar minha tabela, né, com as regras de validação, com os parâmetros todos que eu determinar para na hora que eu pegar meu dado, ele já pegar validado. Posso adicionar fotos, descrições e tudo isso. Tem uma ferramenta muito interessante, que é a ferramenta que a gente chama aí de ferramenta estrutural, que ele já reconhece, né, o inclinômetro do aparelho que você está usando, seja plano ou lineação, você posiciona o seu celular, né, na mesma inclinação desse plano e lineação e automaticamente vai carregar o azimuth e o dip para dentro da sua informação. Então, isso é muito legal, porque você já automatiza toda a sua parte de mapeamento de pontos estruturais, colocando o tipo, né, na pick list do próprio Discover. Na hora que você vai importar para o desktop, seu mapa já está pronto, inclusive com toda a simbologia. E você também pode criar campos adicionais, por exemplo, manuais, para você também anotar as suas medições via bússola e depois você pode até fazer um comparativo, né? Um comparativo de precisão, um comparativo de quantos por cento teve de erro entre a medição do seu aparelho, do seu dispositivo e da sua bússola, até para você averiguar qual que é a acurácia do seu dado. Então, isso faz com que você não precise ficar usando aplicativos adicionais para poder fazer a sua coleta também de pontos estruturais. Também temos várias ferramentas que podem te auxiliar, né, na navegação, na consulta da informação, por exemplo, essa ferramenta que você clica no ponto, você consegue ver qual que é o ponto identificador, o número identificador daquele ponto. Você consegue também ver as coordenadas de um certo ponto. E uma ferramenta que eu acho muito legal é essa ferramenta de procura, né? Que você seleciona em qual das camadas você quer, seleciona a coluna, o que você quer procurar, e ele te navega exatamente para aquele ponto que está aquela consulta. E utilizando ainda, se você tiver com o GPS do celular ligado, né, e utilizando as ferramentas de navegação, ele te auxilia a navegação do ponto que você está até aquele ponto que você procurou. Né? Então, é mais uma facilidade, mais uma ferramenta que faz com que todos os seus procedimentos no campo, né, te auxiliem e fique cada vez mais fácil. Terminamos o mapeamento, né, terminamos tudo, fazemos o export para gerar novamente o GeoPackage e da mesma maneira, né, ou através da conexão do cabo ou através do meu driver na nuvem, né, de preferência, eu copio esse arquivo de volta para o meu computador. E através do procedimento do próprio projeto do mobile, eu faço um check-in e retorno com esses dados para dentro do meu desktop. Retornando com esses dados no meu desktop, o que eu vou fazer é verificar o que foi feito no campo, né, todas as mudanças, todos os dados coletados, tudo aquilo que foi feito no campo, transferir as minhas fotos para um diretório específico. Se eu tiver gravações, né, arquivos de gravação de voz, ele também vai transferir para esse meu diretório, de modo que eu visualmente na tela do meu computador eu possa conferir toda aquela informação gerada. Eu abro, confiro toda essa informação gerada, uma vez que realmente a informação está correta, é aquilo que eu quero atualizar, eu vou na opção Source, seleciono qual a tabela que eu quero atualizar, né? No caso desse meu exemplo aí, eu vou atualizar a tabela de controle de pontos estruturais. Ele vai simplesmente estar me perguntando se eu quero manter a área de trabalho, e na tabela que eu vou atualizar, ele pergunta qual que é o campo de chave primária que eu tenho nessa minha tabela. É muito importante
ressaltar isso, que toda tabela tem que ter um campo de chave primária, que é por aí que ele vai fazer o metadado de atualização do seu dado. Ele vai te gerar uma listagem, né, com tudo que foi feito naqueles dados que entraram, aqueles dados novos, para você conferir se é isso mesmo. Uma vez estando ok, você faz o update e com isso a sua tabela original que você gerou seu projeto está atualizada. E você mantém o fluxo, mantém a rotina, que digitalmente, sem manipulação, sem redigitação, sem redigitalização, você vai atualizando toda a sua base de dados e, muito mais importante, sem a duplicação daqueles arquivos, né? Muitas vezes tem revisão 1, revisão 2, revisão 3, não tem essa necessidade, porque todos os projetos que você faz, eles são linkados originalmente naquele arquivo que você tinha da informação completa. Bem, tendo em vista, né, tudo isso que eu mostrei, que eu expliquei, as automatizações, as facilidades, né, e tudo que a gente tem, qual que é a vantagem, né, de você finalmente ir para o campo usando um processo mais simplificado, mais digital, a palavra é automatizado, né? Com o aplicativo você tem toda a automatização dos processos. Isso faz com que você faça um mapeamento muito mais rápido, muito mais didático e eficiente, porque você pensa e você planeja antes do mapeamento, né? Você já tem sua estrutura de tabelas já elaborada, você já tem seus códigos padronizados, você já tem as suas listas validadas, e com isso você acaba tendo a economia do tempo, né? Porque você produz a informação de uma maneira muito mais rápida, porque você está com o aparelho e o que você produzir já está sendo produzido num formato já limpo e digital. Com isso, você gasta mais tempo, né, para poder, gasta menos tempo, desculpa, para realizar o seu levantamento, né, aquilo que você ainda ia desenhar, às vezes tem que apoiar na prancheta, você leva muito mais tempo, você já faz de uma maneira digital e já tem já o seu mapa pronto para impressão, e o seu mapa já está numa estrutura organizada, integrada, com toda a sua informação gerada lá dentro do seu servidor de arquivos e do seu banco de dados, né? Então, você não tem que ter o trabalho de rever, de redigitar ou redigitalizar, ele já vem todo organizado no formato digital, integrado aos seus dados originais. A validação que você faz no ato da coleta e do mapeamento, ela minimiza muito a possibilidade de erro, né? Porque você não tem que se preocupar se você digitou com letra maiúscula, minúscula, com acento ou sem acento, ou teve algum erro lá, uma troca, uma revisão automática, né? Que a gente fala, é o corretor, isso você minimiza muito essa possibilidade de erro. Como já disse, a informação já vem em formato digital e você tem um único aplicativo para fazer tudo. Para você mapear, para você descrever sua amostra, para você fazer seu mapeamento estrutural. Você faz tudo numa plataforma única. Inclusive, é a sua plataforma de GIS que você depois vai ter lá no escritório para você fazer todas as interpretações avançadas e integrar o seu modelo e fazer a sua estimativa no futuro. Com isso, você tendo uma informação mais rápida, uma informação já digital, uma informação validada, o que vai te gerar uma tomada de decisão mais rápida e assertiva, né? Porque você não vai ter que esperar digitar. Né? Muitas vezes você vai tirar a figura daquele técnico intermediário, né, que ficava digitando a informação e ficava sujeito à interpretação, né, de uma caligrafia, à interpretação de um desenho. Você já tem tudo muito mais rápido e a sua decisão vai ser muito mais assertiva. E com sua informação toda integrada, toda digital, você conecta rapidamente a qualquer software na próxima linha da cadeia de processos. Né? Então, sua informação já fica toda pronta para você fazer seu modelo, viabilizar, né, toda a parte do seu projeto e, com isso, fazer estimativa e ir para a próxima fase, que é a fase de operação e análise avançada do seu corpo de minério. Tendo em vista tudo isso que a gente explicou agora, né, que conclusão que a gente pode chegar com tudo isso que foi exposto, com todos esses processos sugeridos? Né? Existem maneiras muito mais práticas
e muito mais otimizadas, né? Eu falo a palavra otimizado toda hora, porque a gente pode fazer com que a coisa seja feita muito mais rápida, muito mais confiável e de maneira muito mais ágil e aderida aos nossos processos atuais, substituindo, né, metodologias antigas, analógicas, pelo que a tecnologia tem para oferecer para a gente. Né? Então, utilizar, né, um bom equipamento, um bom dispositivo móvel, o software adequado, porque às vezes a gente até utiliza a tecnologia, mas não utiliza ela de maneira adequada. Né? Então, acaba que uma coisa que era para ficar prática, que era para ficar rápida, acaba ficando mais custosa, né? Porque você usa muita coisa, você no final tem que costurar muita coisa, e o que era para ser, para te facilitar a vida, acaba dificultando. Né? Eu faço uma comparação que é uma comparação muito interessante, que às vezes, né, quando você vai construir uma casa, é preferível você pegar um terreno limpo do que você reformar. Muitas vezes você tentar refazer aquilo que já está pronto, né, e tentar construir um quebra-cabeça é muito mais difícil do que você pegar a coisa limpa e começar do zero. Né? Então, o processo que eu venho propor é um processo limpo, né, que você começa do zero e começa a integrar tudo em uma plataforma única. E essa plataforma, né, que eu apresentei pela Datamine, ela está em constante desenvolvimento. Né, para o roadmap desse ano, nosso grande lançamento, né, que foi do ano passado, é o Discover Park Pro, e que a Datamine está investindo muito, inclusive nas melhoras dos processos, para tornar o Arc Pro uma ferramenta de geologia, não somente uma ferramenta de GIS. E por que eu estou mencionando o Arc Pro nesse momento? Porque até o final do ano teremos a integração do Discover Mobile, não só para o Discover Full, que a gente tem hoje, que é o produto 100% da Datamine, mas também para a nossa extensão desenvolvida no Arc Pro. Fora também algumas melhorias, né, de processos e uma nova versão do Arc Pro que está para vir agora nas próximas semanas, que vai ser muito legal, que poderemos fazer vários processos avançados de geologia dentro dessa ferramenta. E com isso tornar o processo cada vez mais otimizado e cada vez mais integrado. Na ferramenta do Discover Mobile, né, está no roadmap desse ano, a criação de uma ferramenta específica para mapeamento de afloramento, no qual você tira a foto desse afloramento, através da foto você faz a sua interpretação, e essa interpretação já vem georreferenciada para você no seu software de GIS, inclusive em 3D. Teremos também a capacidade de fazer projetos multiusuários, né? Então, você tem mais de um técnico com mais de um dispositivo indo para o mesmo projeto, indo para o mesmo local. Várias pessoas poderão atualizar a mesma informação, né, de aparelhos distintos. Teremos também um suporte para visualização de furos e trincheiras direto no mobile. Isso vai ser muito interessante, que o seu projeto de sondagem que você fizer no seu Discover, ele vai ser possível ver aquela informação também no mobile, como mais um item de tomada de decisão aí, principalmente para os projetos avançados, os projetos de curto prazo, médio prazo da geologia também, se quiser fazer controle de qualidade frente de minério com Discover Mobile. E eu também gosto de mencionar, né, que a cada ano, na linha dos produtos do Discover, a Datamine tem um grande lançamento. E o grande lançamento deste ano será o Profile Analyst. O Profile Analyst é a ferramenta da Datamine, que foi redesenvolvida, já existia no formato de 32 bits, a Datamine redesenhou toda a ferramenta e até o módulo de como essa ferramenta funcionará agora na plataforma de 64 bits, para o gerenciamento e a interpretação de toda a sua informação geofísica. Né? Então, na parte da linha da cadeia, né, entre a fonte de dados até o modelamento que eu mostrei nos slides anteriores, teremos também uma ferramenta própria para tratar e interpretar a informação geofísica.